todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando de história. Eu sou Noé Gomes e eu estou aqui, iniciando um novo tipo de vídeo aqui no canal, que é uma espécie de dicas, tá? De aulas rápidas, curtas, sobre história, né? Afinal de contas, o canal é falando de história. Então a gente também não pode ficar só nas análises de conjuntura que a gente gosta de fazer, ou também fazer essa análise reflexiva comportamental, que é importante, mas também essa coisa, de dar dicas para as pessoas com relação ao conteúdo, da área de história, e algumas vezes algum conteúdo que eu possa dar a facilitar aí, da área das humanas, mais especificamente eu falo mesmo de história aqui, tá? Meus caros, vamos lá. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto muito interessante, tá? E é muito importante. O que é história? Tá? Qual o conceito de história? E o que é pré-histórico e o que não é pré-histórico? Então, nós pegamos a linha do tempo aqui, olha que coisa interessante, tá? Aquela velha linha do tempo, que todo mundo já estudou na escola e continuaremos tendo ela por muito tempo ainda. E nós temos o seguinte, tá, meus caros? Nós temos aqui uma divisão em três partes, tá? Nessa linha do tempo. Nós temos o período Jurássico, tá? Que é um dos períodos, tá? Mas especificamente aqui a gente tem o período Jurássico, pré-história e história, tá? Reparem bem uma coisa, meus caros. Eu coloquei aqui, ó, dinossauros. Por que eu coloquei os dinossauros aqui, ressaltei aqui os dinossauros? Porque no período Jurássico que nós temos a presença dos dinossauros, que são seres, com estrutura enorme, e que, por conta de um asteroide, que caiu na península de Yucatán, eles foram extintos, Aliás, vamos lembrar também que era um período em que a Terra ela era toda juntinha, tá? Então, é um período que tudo era junto, todos os continentes. Era uma porção só de terra. Depois houve a Pangeia, que foi formando os continentes como nós conhecemos. Europa, a África, a América, a Ásia. E se a gente for juntando, juntar tudo, eles é como se fosse um quebra-cabeça. Muito bem, meus caros, por que eu estou falando nisso? Porque muita gente confunde o período Jurássico como o período pré-histórico. Eu tenho visto muita gente falando isso. E não é verdade. O período pré-histórico, gente, o período pré-histórico não teve dinossauros. Tá? Inclusive, para ajudar nessa confusão, nós temos os nossos queridos Flintstones. Os Flintstones têm lá os dinossauros junto, tem o Dino, que é o dinossauro de estimação da família, que era o cachorrinho da família, Só que é o seguinte, aqui não tem ser humano, tá? O período Jurássico, Terciárico e outros nomes todos lá atrás, não tem ser humano. Quando a Terra se forma, o ser humano não nasceu junto com a Terra. Ele é um bichinho que vai se formar ao longo de muito tempo depois. Então o período que nós chamamos, que começa a surgir os seres humanos, as primeiras espécies humanas, nós hoje somos, nós somos a quinta raça humana, tá? Porque houveram outras 4, tá? Então, quando surgiram os primeiros hominídeos, que a gente chama, que são assim, nós também tem um negócio chamado elo perdido, que é uma espécie híbrida que deu origem aos macacos e aos seres humanos. Também é um equívoco dizer que nós descendemos dos macacos. Nós somos primos dos macacos, mas nós não descendemos dos macacos. Nós humanos e macacos, nós temos, os primatas, nós temos um elo perdido, um ser que nunca se identificou, a arqueologia não conseguiu achar os vestígios, que deu origem a essas duas espécies. E aí, gente, quando a gente fala em pré-história, é quando surgem os primeiros hominídeos. Quando tem presença humana, é pré-história. Quando
não tem presença humana, não é história. E aqui, se estuda o período Jurássico? Sim. Os períodos antes do período Jurássico? Sim. Que áreas que estudam isto? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, a própria geologia que estuda isso, tá? Geologia, sim, estuda a formação de como se formou o solo dentro desse período. E nós temos, né, uma ciência muito interessante, tá? Chamada paleontologia. Tá? A paleontologia é que estuda o período dos dinossauros. E a paleontologia, então, é que se dedica ao estudo, né, desses seres, dos fósseis desses seres. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, por exemplo, Santa Maria, né, a presença de muitos fósseis, né, de dinossauros aqui, muito conhecido pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então, o estudo da paleontologia. A paleontologia estuda isto. A paleontologia conversa com os historiadores? Conversa. Os arqueólogos conversam com os historiadores? Conversam. E aí, bom, muito bem, conversam. Por quê? Porque lá o paleontólogo vai para um sítio, né, vai fazer escavação, e daqui a pouco, lá no meio da escavação que ele está fazendo, ele encontra um vestígio humano. Aí não vai ser a paleontologia que vai investigar esse vestígio. Vai ser a arqueologia. Porque a arqueologia busca os vestígios humanos. E é uma ciência que junta com a história, identifica os passos do homem na Terra. E aí, gente, a paleontologia estuda isso. A arqueologia vai estudar a presença dos seres pré-históricos e ao longo da história também, né, do restante da história. Então, assim, a partir da presença humana, nós temos pré-história. Depois nós temos, supostamente, né, aqui, o marco que é a escrita. Tá? A escrita. Então, a invenção da escrita supostamente é, né, eu vou dizer supostamente, porque, como diria o Pedro Pedreira, há controvérsias, o início da história. Como assim, né? Bom, agora eu vou dizer uma coisa que parece que vai ser assim, pô, tu tá me, não é? Tu tá me engrupindo, pô, tu tá dizendo uma coisa, agora tá dizendo outra. Sim, olha só. Isto tudo aqui, pré-história e história, pode ser também entendido como história também. A diferença da pré-história para a história qual é? Aqui tu tem registro. Aqui nós temos o registro. Eu tenho o registro aqui. Mesmo que seja distante, ou enfim, eu tenho a presença, né, cognitiva ali, escrevendo. Aqui eu não tenho registros escritos. Mas eu tenho aqui na pré-história as nossas lindíssimas pinturas rupestres. Nós temos. Então, o que acontece? Só o fato daqui da pré-história eles não terem uma escrita, eles não podem ser considerados seres históricos? Então, é uma discussão nesse sentido. Espera aí, pré-história, será que realmente é justo este termo pré-história? Então, se reveio, se olhou para trás, peraí, isso aqui não está certo. Pré-história. Não. Então, tudo na verdade é história, mas a gente continua usando esse termo, porque é um termo que acabou surgindo e ficando. Né? Então, assim, pré-história é esse período que supostamente não teria os registros escritos. Tá? Mas no fundo, no frigir dos ovos, como diria, né, isso é uma expressão antiga, nós teríamos que dizer sim, que tudo isso aqui é história. E que, bom, a gente só pode falar de história quando efetivamente nós temos que ter a presença humana. Certo? A presença humana. Eu só vou falar de história quando eu falo de pessoas.
Se eu não falar de pessoas, se eu falar somente de dinossauros, por exemplo, a presença deles, eu não estou falando da história, estou falando de um outro campo de estudo, de outro objeto de estudo. O objeto da história, né, é o objeto da presença humana. E para entender a pré-história, principalmente, por não ter o registro escrito, a gente, né, anda junto com a arqueologia. E a arqueologia estuda os vestígios humanos, não os vestígios dos dinossauros. Então, né, é importante isso. Por quê, gente? Porque, olha só, presta atenção nisso. A história, ela é filha, juntamente com a arqueologia, de uma ciência fantástica, que é fundamental nós entendermos, conhecermos. Infelizmente, né, no Brasil a gente não dá tanta importância para essa ciência, pelo menos a grosso modo, né? Que é a chamada antropologia, que é a ciência do estudo do homem. Quando a gente começa a estudar o homem, a gente começa a estudar por que ele deixa determinados vestígios, né? O que esses vestígios representam, né, no imaginário deste homem que deixou, né, ali naquele espaço a sua presença. E aí a gente tem, né, como filhas da antropologia, a arqueologia estudando os vestígios, né, pautando-se na busca dos vestígios, e nós temos a história pautando-se também na busca do entendimento das ações humanas. É isso, gente. Se você gostou dessa mini explicaçãozinha aqui, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e dê sugestões de temas que vocês queiram que a gente faça esse formato aqui rápido e curto. É isso.